Juca, eu só tive coragem de escrever minha peça, a autobiografia autorizada, porque eu ia fazer a peça de um amigo meu, um grande conterrâneo meu, José Rubens Siqueira. Primeira vez que eu estou falando isso claramente. O Zé Rubens, eu falei, preciso ter um monólogo. É que nem o Paulo Altran, né? Paulo Altran tinha seu monólogo. Eu falei assim, preciso ter um monólogo para ir, né? Para ter agilidade de poder fazer, ganhar os trocados. E aí o Zé Rubens me mostrou um monólogo lindo chamado Morrer Não É Nenhuma Tragédia. E eu sempre fui, porque os meus pais eram mais velhos e tudo mais, eu sempre fui um pouco assim, o cara que gostava de ir no cemitério, eu gostava de ver, tinha um túmulo em Sorocaba, não era da minha família Bete, era de uma outra família Bete que tinha em Sorocaba, de libaneses. Mas eles tinham um túmulo grande no cemitério principal da cidade, escrito Família Bete. Aquilo, eu não sei, pegava assim, eu pegava uma carona naquilo. Talvez algum professor do ginásio industrial achasse que eu era, porque era nome de rua, foi aí que eu botei um T a mais no meu nome. Na real, meu nome é Betti. Eu botei um T a mais, homenageando um autor italiano, Ugo Betti, e uma atriz chamada Laura Betti, também, famosa dos filmes do Visconti. Aí o São É. Bento sobe, Juca. São Bento Então, sobe para a primeira divisão. E eu tinha 10 anos. Nós ganhamos do América de Rio Preto, no Pacaembu. Os jogadores do São Bento voltaram da capital em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. Eu tinha 10 anos. Eu subi junto com o São Bento, porque daí o Pelé ia jogar ao nosso estádio. Nosso estádio a gente enfiava a mão assim, pegava o jogador pelo alambrado. Né? E o Pepe contou uma história maravilhosa. Desculpe, mas eu queria contar para você. O Pepe disse que foi bater um escanteio no campo do São Bento, disse que ele afastou, não tinha mais para onde tomar distância, abriu a porta do vestiário que ficava e entrou de fasto, de ré no vestiário. Depois alguém fechou a porta e trancou o Pepe durante o jogo. O jogo foi interrompido porque o Pepe foi trancado no que vestiário maravilha. do time visitante. Mas, enfim, só acabar de contar essa história do Zé Rubens, que é interessante, é muito interessante. Aí o Zé Rubens deu um monólogo que chamava Morrer Não É Nenhuma Tragédia. Aí eu falei, pô, vou fazer esse monólogo sobre a morte. Era muito legal como a morte. É muito legal, um monólogo que deve ser montado imediatamente, que a morte, como era a morte para os japoneses, Zé Rubens viveu no Japão muitos anos, como é a morte para os hindus, como é a morte para isso, para aquilo, para o candomblé, tinha tudo tipo. Eu gostava, mas quando eu comecei a falar, eu tinha algumas coisas que eu falava que era assim, o personagem do monólogo falava, minha mãe tinha uma empregada doméstica que falava assim, e aí vinha uma piada, que era o jeito de falar da empregada doméstica. Aí eu falei assim, poxa, eu não posso falar isso, porque eu vou estar despido de cena falando que minha mãe tinha uma empregada. Mentira, minha mãe era uma empregada doméstica. Então daí eu falei assim, não, vou escrever eu mesmo meu nome. Eu já estava com patrocínio, a Lei Rouanet, a mamata, já estava toda armada da Lei Rouanet. Eu já tinha o patrocínio para fazer a peça e eu desisti. Eu falei assim: não, vou escrever a minha própria. Aí, Juca, eu olhei, eu vi que já tinha escrito. Estava tudo nos cadernão, a vida inteira, cara. Eu fui um anotador. Eu, desde criança, eu anotava as coisas, anotava. Eu fui ver, eu tinha muitos cadernos, e tinha um enorme, tudo anotado. As visitas ao meu pai no sanatório. Meu pai tinha problemas psiquiátricos. A primeira vez que eu internei meu pai no sanatório com esquizofrenia, eu tinha 14 anos. Então, estava tudo escrito, porque foi a forma que eu encontrei de não ser sufocado, né? Pelas circunstâncias, né? A minha família, meus 6 irmãos, né? 4 irmãs e 2 irmãos, 10 anos mais velhos que eu, o mais novo, jogaram tudo para cima de mim. Eles disseram, é o Paulo que vai ser o cara. Não disso, mas era isso que eles faziam. Eles vinham contar as histórias, todas as histórias, como que foi a crise da minha mãe, como minha mãe também teve problemas psiquiátricos, como foi o meu pai ter sido deserdado pelo pai dele, o que faz. Pô, meu pai tinha 12 irmãos, levou minha mãe, casou com a minha mãe, 12 irmãos. Aí os caras fazem bullying com minha mãe. Minha mãe não sabia carpir direito, não sabia, entrou em crise, entrou em choque, ficou.
ficou depressiva, né? Aí meu avô vai buscar minha mãe, sai de Sorocaba, vai para Rafah, vai buscar minha mãe, de Tietê, traz minha mãe para casa, meu pai vai junto. Olha que história linda, meu pai fechou com a minha mãe e aí ele foi deserdado pela família dele. Isso era gatilho para o meu pai. Toda vez que ele tinha crise psiquiátrica, era esse assunto. Desculpe, Juca, viajei. Paulo, que viagem! Eu vou lhe dizer uma coisa: você acaba de bater o recorde de primeiro bloco do programa Entrevistas, que já tem lá sei lá quantos anos, mas eu não te interrompo por nada no mundo, mas por nada no mundo.